Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação HIT. E nós estamos no Maio Amarelo, que é o mês de conscientização e prevenção aos acidentes de trânsito. E os números mostram que a situação nas ruas é realmente delicada e preocupante. Em São Paulo, por exemplo, os casos de atropelamentos aumentaram 27%. Vamos conferir na reportagem. A capital paulista registrou 1.473 atropelamentos entre janeiro e março. Em comparação com o mesmo período no ano passado, houve um aumento de 27%, uma média de 16 casos por dia. Os dados são de um levantamento feito pelo Infociga, do Detran do Estado de São Paulo. O número de mortes permaneceu estável. Foram 88 óbitos nesse ano e em 2024. As pessoas na faixa 60 anos representam 35% dos mortos por atropelamento na cidade. O período da tarde e noite foram aqueles com o maior número de atropelamentos. O ranking dos lugares com o maior número de atropelamentos tem como destaque negativo a Avenida Marechal Tito, que cruza os bairros de São Miguel e Itaim Paulista, com 20 acidentes no local entre janeiro e março deste ano. Seguido pela entrada do M'Boy Mirim, com 18 casos, e a Marginal Pinheiros, com 14 casos. Apesar da pesquisa se focar apenas na cidade de São Paulo, o problema atinge todo o estado, como o caso das jovens que morreram após serem atropeladas por um carro que participava de um racha em uma avenida de São Caetano do Sul, no ABC Paulista. A Prefeitura de São Paulo afirma que atua para garantir maior segurança aos pedestres com ações como a implantação das áreas calmas e a redução do limite de 60 km por hora, velocidade de 50 km por hora para 40 em 24 vias, e afirma que nas vias com maior índice de sinistros são realizadas fiscalizações de trânsito intensificadas, elaboração de projetos de sinalização e revisão da programação de semáforos para aumentar o tempo de travessia para os pedestres. Olha, e esse é um assunto que preocupa todo mundo, afinal, todos nós estamos sujeitos a virar uma vítima de atropelamento. Todos nós somos pedestres em algum momento e por isso nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o Luiz Vicente Figueira Melo, ele que é pesquisador e professor de Engenharia de Transportes da Unicamp. Boa tarde, professor Luiz, seja muito bem-vindo, é um grande prazer receber uma referência como você no assunto aqui no nosso jornal. Boa tarde, Kleber, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Professor, primeiro então eu peço que você faça uma análise e comente esse aumento nos casos de atropelamentos. O problema é em São Paulo, mas pode ser considerado em todas as grandes cidades do país. Quais seriam os principais motivos? Exatamente, Kleber. Nós temos aí uma análise de São Paulo, mas ela acaba, na verdade, refletindo em todas as grandes cidades. O principal motivo que nós estamos vendo, analisando pelos dados do Infociga, é que os atropelamentos estão acontecendo, na maior parte, com pessoas idosas, que têm aumentado, por exemplo, na cidade de São Paulo e na região de São Paulo. Quer dizer, a população está envelhecendo, há uma questão relacionada à mobilidade reduzida, quer dizer, o tempo de travessia é menor e os riscos estão aumentando e os dados estão nos mostrando a respeito disso. Esse é um ponto bem focado no atropelamentos e muitas vezes também está relacionado durante o dia, horário comercial na semana, voltado à questão relacionada a distrações que nós estamos vendo, muitas vezes por desatenção do motorista, que está muitas vezes conectado por um aparelho celular, ora fica verificando alguma notícia, algo que apareça no aparelho, ora ele fica olhando para aonde está se locomovendo. Esse é um cuidado e um risco muito grande, além de ser uma infração gravíssima, mas
esse é um dos pontos que nós estamos visualizando, identificando em função desse aumento do número de acidentes ano a ano pós-pandemia. Professor, perfeita a sua análise. Como você disse, ao analisar o perfil das vítimas, a gente vê que a maioria, pelo menos das vítimas fatais, são idosos, pessoas com 65 anos ou mais. Elas representam aí 35% das mortes, como a gente viu na reportagem. Você acredita que também faltam políticas e leis específicas para essa faixa etária, que é a faixa mais vulnerável? O que nós precisamos, Kleber, grande parte é verificar onde ocorre maior risco de atropelamentos, como vocês já falaram na reportagem. Esse é um ponto primordial. Reduzir os limites de velocidades no local, fazer trabalho de conscientização não somente para as pessoas vulneráveis, mas para quem está transitando no dia a dia. Panfletagem, por exemplo, conversar com a comunidade, esse é um ponto fundamental que nós temos para fazer esse trabalho de conscientização. Depois, a fiscalização, porque nós precisamos fechar também o ciclo, melhorar as vias, fazer trabalhos educacionais e fiscalizar. Com isso, a tendência é reduzir o risco de atropelamentos nesse caso, que se estende também para os outros motivos relacionados que a gente tem também analisado na cidade de São Paulo. Você também falou muito bem, são vários fatores, não é só um motivo. E um deles que você citou também com propriedade são as vias, E as que mais registram casos de atropelamento em São Paulo, por exemplo, como a gente disse, serve de referência também para outras cidades, são as grandes avenidas que têm trânsito rápido e grande circulação de pessoas. E muitas vezes, calçadas estreitas. Outro detalhe interessante, professor, é que o maior perigo são as vias localizadas nos bairros e não no centro. Quais os principais problemas que você aponta na engenharia dessas ruas e avenidas? Primeiro ponto é que são vias com faixas ela tem uma pista de rodagem muito ampla, isso favorece aumentar a velocidade. Você também tem um percurso longo para fazer essa travessia. Então, são vias geralmente arteriais, que são as avenidas expressas, aquelas que não têm semáforos. E esse é o maior risco que nós temos e precisamos, na verdade, identificar o porquê que a população utiliza, se utiliza com frequência ou não, e ver alternativas que possa diminuir essa locomoção do pedestre, nessa análise, do pedestre nesses locais com maior está em outros locais, essa orientação. Então, o trabalho de engenharia seria mais para essa orientação. E outro ponto também importante, colocar o guarda-corpo, aquilo que nós vemos, identificando, que a gente vislumbra muito bem na questão entre duas avenidas, para não atravessar fora da faixa de segurança, porque mesmo atravessando dentro da faixa de segurança, como vocês estão mostrando aí, houve esse atropelamento aí muito, muito impactante de duas meninas que estavam saindo da faculdade e acabaram morrendo, por mais que elas estavam, na verdade, atravessando no sinal vermelho, que não pode, mas independentemente disso, o motorista ele tem a obrigação de estar olhando para frente, mas aí tem outros fatores também que ocasionaram essa morte aí, que tudo indica ser um racha que é uma avenida na cidade de São Caetano do Sul, conhecida por rachas, e por isso que é importante também a questão de fiscalização nas vias, ostensiva, para inibir qualquer tipo de formas imprudentes, para reduzir e para acabar com esse número alarmante que nós estamos vendo no dia a dia. E esse mês ainda é fundamental, porque é o mês que nós estamos fazendo as campanhas relacionadas à redução de mortes, que é o Maio Amarelo.
Professor, esse atropelamento em São Caetano gerou uma grande comoção e, como você falou, são vários fatores: fiscalização, vias apropriadas, mas principalmente educação no trânsito. E a sua entrevista foi uma grande contribuição, por isso quero lhe agradecer. Nós acabamos de conversar com Luiz Vicente Figueira Melo, ele que é pesquisador e professor de Engenharia de Transportes da Unicamp. Professor, muito obrigado aí por essa participação. Obrigado pelo convite. Até a próxima. Grande abraço. Bom, vamos mudar de assunto agora para fazer aquele nosso tradicional giro com os nossos repórteres pelo país para saber o que é notícia nesta sexta-feira. Olha só, e agora você vai ver imagens de um filme da vida real também envolvendo o trânsito. Um motorista de aplicativo, ele se depara com um bloqueio falso na Via Imigrantes, a estrada que liga São Paulo ao litoral. E ao perceber a armadilha preparada pelos criminosos, ele foge com o carro. Acompanhe na reportagem do Fernando Jesus. Um motorista de aplicativo filmou a própria fuga de um grupo de criminosos na rodovia dos Imigrantes, que liga São Paulo ao litoral paulista. Os bandidos bloquearam a rodovia com cones, como se fosse uma falsa blitz. E assim que os motoristas parassem, eles realizariam o assalto. No começo do vídeo, ele chega a pensar que a estrada está interditada, mas logo percebe que era uma armadilha preparada pelos criminosos. Junto com ele, no carro, estava uma passageira, e ao perceber os criminosos se aproximando, ele pede para a mulher se abaixar. Vamos ver agora a conversa entre os dois e o momento da fuga. Está fechado aqui? Ué? Eita! Abaixa. Assalto. Felizmente, o motorista acelerou e conseguiu fugir dos criminosos. O outro vídeo mostra a reação da mulher dentro do carro. Ela fica apavorada e se abaixa. A Ecovias, que administra a rodovia, afirmou que a movimentação suspeita foi identificada por um policial de plantão no Centro de Controle Operacional da concessionária. Ele percebeu a ação criminosa ao monitorar as câmeras instaladas na rodovia. O agente acionou imediatamente a equipe da Tática Ostensiva Rodoviária, que foi até o local. Porém, os suspeitos fugiram quando perceberam a chegada dos policiais. Até o momento, nenhum dos criminosos foi localizado. A concessionária também informou que tem investido em tecnologias de monitoramento e inteligência operacional. Profissionais da concessionária e policiais militares têm acesso simultâneo às imagens. E vamos ver um outro vídeo que também mostra momentos de tensão. As imagens são do momento em que uma família é libertada de um cativeiro pela polícia lá no Rio de Janeiro. Quem vai contar essa história agora é o Anderson Nascimento. Uma família foi liberta na manhã da última quarta-feira após ser mantida em cárcere privado dentro de casa, no bairro Mara Vista, região oceânica de Niterói. As vítimas eram uma mulher de 37 anos e os 2 filhos dela. Por volta das 7h40 da manhã, policiais do programa Segurança Presente foram acionados por meio de grupos de alerta no WhatsApp. O 12º Batalhão de Polícia Militar e o Centro Integrado de Segurança Pública também foram mobilizados para estabelecer um cerco e capturar criminosos. Ao chegarem ao local, os agentes libertaram as vítimas, mas os bandidos já haviam fugido, levando o carro da família juntamente com os pertences pessoais e eletrodomésticos da residência. Imagens do cercamento eletrônico da CISP apontaram que o carro seguiu em direção a São Gonçalo pela RJ 106. No momento, as equipes fazem buscas para localizarem os criminosos e o caso está sendo investigado pelo Departamento de Polícia de Itaipu. Na Bahia, uma história triste. Um homem morreu ao ser atingido por um raio. O caso aconteceu durante as chuvas que atingiram a zona rural do estado. Vamos ver os detalhes com o Cleiton Rodrigues. Esse caso aconteceu no oeste baiano, na zona rural do município de Canápolis. A vítima é Adaildo Antônio da Guarda, de 46 anos. Ele foi atingido pelo raio na fazenda em que residia durante fortes chuvas que atingiam a região. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A esposa dele também foi atingida. Ela foi socorrida por vizinhos a uma unidade de saúde
saúde, onde foi atendida e liberada. E agora um alerta: Florianópolis decretou emergência de saúde pública após a alta de casos de doenças respiratórias. Mas quem vai explicar essa história em detalhes é a competente repórter Michele Veiga. Florianópolis decretou situação de emergência em saúde pública devido ao aumento de mais de 260% dos casos de SARS-CoV ou a gripe nos últimos dias na capital do estado. Isso não está acontecendo só na capital, está acontecendo no estado todo. Em um informativo lançado pela DIV, a Divisão da Vigilância Epidemiológica aqui de Santa Catarina, na última segunda-feira, foi informado que os números de leitos de UTI adulto e pediátrico já estão com a sua lotação quase no máximo. Adulto, por exemplo, está com 90% da sua capacidade toda tomada em Santa Catarina. Por isso, já na capital do estado, o prefeito Topázio Neto resolveu fazer o decreto de situação de emergência em saúde, que vale por 180 dias, pedindo principalmente para que a população se vacine. Não se sabe por que foi tão antecipado a crise da gripe aqui em Santa Catarina. Tivemos baixas nas temperaturas, mas nada ainda comparado com o período de inverno, que é quando esses casos realmente aumentam. Talvez a baixa vacinação dos últimos anos, ou então a transição, de pessoas de um lugar para o outro, está fazendo com que o vírus circule mais rápido. Isso são os que os pesquisadores estão correndo atrás de informações para saber por que essa antecipação. O que a gente sabe é que realmente o estado passa por um período delicado com relação à gripe. A vacinação em todo o território nacional já está aberta desde lá do dia 7 de abril para os grupos prioritários, e no próximo dia 12 abre-se, aí pelo menos é o que o Ministério da Saúde prevê para toda a comunidade em geral. Há informações de que aqui em Santa Catarina os secretários de Estado da Saúde estão pressionando o governo estadual para que essa vacinação já se antecipe, já abra logo a partir da semana que vem para toda a população, para evitar ainda mais o aumento de casos de gripe nesse ano. A gente fala que a gripe, a SARS-CoV, ela é principalmente maléfica para adultos idosos, melhor dizendo, a partir dos 60 anos e crianças, o que nós estamos vendo uma demanda muito grande de pessoas infectadas aqui em todo o estado. Portanto, a capital sai na frente com esse decreto de emergência em saúde pública, mas o estado também está em alerta máximo com a questão da gripe aqui em Santa Catarina. Muito obrigado, Michele. E olha só, o Rio de Janeiro nunca recebeu tantos turistas estrangeiros como no primeiro trimestre de 2025. Agora, uma boa notícia: o Anderson Nascimento vai voltar e contar os detalhes. O Rio de Janeiro representou 19,9% das mais de 3 milhões de chegadas de turistas internacionais ao Brasil, realizadas somente no primeiro trimestre de 2025. Segundo o presidente da Embratur, esses números não representam um fluxo total de turistas internacionais que vieram ao estado, que pode ser, na verdade, muito maior. Como, por exemplo, viajantes podem ter feito escalas em algum lugar para chegar até o Rio, ou então utilizado o Rio como ponte para outro estado. No entanto, ainda assim, esse continua sendo o maior número de chegadas já registrado. Do total, os argentinos foram os principais visitantes, seguidos por chilenos e norte-americanos. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações, como acontece todo dia, é o Caio Veríssimo. Por favor, Caio, entre em nosso estúdio. Caio, boa tarde, seja bem-vindo, Caio. E, Caio, o Flamengo, ontem teve Flamengo na Copa do Brasil e, aliás, uma vitória do Mengão que veio através de uma joia da base. Apresenta pra gente quem é essa promessa, Caio. É isso aí, Kleber. Mais uma vez, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, o Flamengo teve dificuldade para vencer o Botafogo da Paraíba, mas a salvação veio dos pés de Joshua, um jovem jogador que chegou no Flamengo com 10 anos e fez mais de 100 gols na categoria de base.
Imagina você estrear como jogador profissional pela equipe com a maior torcida do Brasil e com um dos melhores elencos do país. E em seu primeiro jogo você faz o único gol da partida, dando a vitória ao seu time. Esse foi o roteiro que marcou a noite de Joshua, a jovem promessa do Flamengo de apenas 17 anos que viveu um grande sonho na noite de ontem. Entrando na etapa final da partida contra o Botafogo da Paraíba, jogo válido pela Copa do Brasil, o meio-campista, que é sensação na categoria de base do Mengão, não desperdiçou a oportunidade e marcou aos 39 minutos do segundo tempo. E se para o jogador e seus companheiros já foi uma festa aquele gol que teimava para sair, na casa do craque a família também não se conteve. No vídeo gravado pela Manu Andrade, irmã de Joshua, é possível perceber a emoção que encheu a casa no momento em que o jogador fez seu primeiro gol pela equipe profissional. Após a partida, Felipe Luiz, o técnico do Flamengo, rasgou elogios ao jovem e disse estar emocionado ao ver o garoto, que se destacou em todas as categorias, fazer um gol com apenas 6 minutos em campo. O próximo jogo do Flamengo é no domingo, fora de casa contra o Cruzeiro, e a expectativa de muitos é ver mais uma vez o iluminado Joshua em ação novamente. Olha, e por falar em Flamengo, né? Esse fim de semana tem um encontro muito especial. O Gabigol, agora no Cruzeiro, vai enfrentar o Flamengo pela primeira vez, Caio. Grande disputa aí, viu, Kleber? Bom, depois de 6 anos no Flamengo, 13 títulos e mais de 150 gols, na próxima rodada do Brasileirão, o Gabigol vai ter que deixar de lado o seu amor declarado pelo Mengão e mostrar porque é um dos melhores camisa 9 do Brasil. Um grande encontro que mistura amor e ódio está marcado para acontecer no Mineirão neste domingo, pela 7ª rodada do Brasileirão. Cruzeiro e Flamengo é o jogo, mas o que vai dar um brilho todo especial a esta partida é o primeiro encontro de Gabigol com seu ex-clube, onde o craque deixou sua história gravada com muitos gols e títulos. Jogando pelo Mengão, Gabigol se tornou o maior artilheiro do clube na Libertadores, no Brasileirão de pontos corridos, maior artilheiro do clube no século XXI e o maior artilheiro do novo Maracanã, além de ter conquistado 13 títulos no Flamengo. Agora o jogador estará do outro lado do campo e nesta temporada defende o Cruzeiro, equipe que ainda passa por ajustes. Após a vitória na última partida, Gabigol falou do seu amor pelo Flamengo, mas deixou claro que neste domingo a vitória do clube mineiro é tudo o que importa. Para encerrar, próximo jogo vai ser um reencontro massa. Vai ser um reencontro muito maneiro. Todos sabem do meu carinho, do meu amor pelo Flamengo, isso eu nunca vou esconder. É um time que está no meu coração, então eu espero que seja um encontro legal. E que o Cruzeiro vença, né? E por falar em Brasileirão, né? O duelo que abre essa 7ª rodada do Brasileirão acontece hoje, olha só, sexta-feira, e vai ser entre dois tricolores, Caio. Isso mesmo, Kleber. Bom, hoje a bola rola pro São Paulo e Fortaleza, que tem até o escudo parecido, mas vivem momentos bem diferentes na temporada. Vamos ver. O São Paulo recebe o Fortaleza no Morumbi às 21h30 pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar dos símbolos serem parecidos, os clubes vivem cenários bem diferentes na competição. O tricolor paulista alcançou 10 jogos de invencibilidade na temporada. São 6 empates e 4 vitórias. E no Brasileirão está na 10ª posição com 8 pontos somados. Já o Fortaleza não está na sua melhor fase. São apenas 2 vitórias nos últimos 10 jogos, contando com a decisão favorável da Conmebol no duelo contra o Colo-Colo pela Libertadores. O Lion é o 15º colocado no Brasileirão, com apenas 6 pontos conquistados. O São Paulo vai a campo com vários desfalques. Pablo Maia, Oscar, Luiz Gustavo, Arboleda, Caleri e Igor Vinícius estão afastados por lesão. E Enzo Dias e Marcos Antônio estão suspensos por acúmulo de cartões amarelos. Porém, o técnico Zubeldia conta com o retorno dos atacantes Lucas Moura e Ferreirinha. Já o Fortaleza vai em busca de uma melhora na competição fora de casa. Porém, essa é uma missão difícil para o treinador Juan Pablo Vojvoda, que também não conta com peças importantes no elenco. O zagueiro Tite cumpre suspensão após ser expulso contra o Sport. Brits, Moisés, Tinga e Diogo Barbosa estão no departamento médico e também são desfalques. E o volante Rodrigo, que busca sua melhor condição física, é outro jogador fora da partida. Bom, eu fico por aqui, mas às 18h30 eu trago a rodada do fim de semana, Kleber, com todos os jogos que a gente vai ter aí. Combinado, Caio. Até mais, então. E olha só, vamos mudar de assunto, porque ontem, né, aconteceu o evento Hope, o poder do Espírito Santo na Igreja Internacional da Graça de Deus aqui em São Paulo. Vamos ver, então, um resumo de como foi esse encontro de jovens.
O evento Teens Hope, o Poder do Espírito Santo, ficou marcado na vida dos adolescentes familiares presentes nesse importante culto que levou alegria, esperança e muito amor no coração de cada um que estava presente. A programação especial contou bem no início com o testemunho do Gamer Vini, que falou que a igreja precisa ser o alicerce de cada pessoa e de cada lar. A gente vive num mundo lá fora que é muito conturbado. E aqui dentro, ter esse ambiente que todo mundo tá gritando, falando de Jesus, torcendo para ele, querendo a volta dele, é incrível. Vocês não têm noção da energia que tá aqui, porque as crianças são puras. E essa pureza passa para todo o ambiente. Ainda mais com o poder do Espírito Santo aqui. Então não parem, não deixem de fazer, porque isso aqui é essencial para o futuro de todo o Brasil e o futuro da casa de cada um. E teve muita música gospel para o público. A banda Teens e a banda Offer abrilhantaram o evento. E teve até trapper com o cantor Opeter, que também levantou o público presente e administrou uma batalha de rima entre os adolescentes. E nesse momento feliz de rima improvisada, até o pastor Jaime de Amorim Campos entrou na brincadeira. Senhor Jesus, é o meu Senhor. 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 Senhor Jesus. Precisa ter dentro da igreja, principalmente porque hoje nós vivemos num mundo cheio de informações. Então hoje o adolescente ele tem muita informação. E é a famosa geração do fast food. Ela quer informação, quer consumir rápido e a gente precisa estar ativo dessa forma também na igreja. Então quando a gente faz um evento dessa forma, quando a gente consegue atrair o tanto de adolescentes que tem neste lugar, a gente consegue imprimir neles o caráter de Cristo, a gente consegue transferir a eles tudo que Deus tem feito em nós, através de nós ali. E então acho que a igreja ela tem um papel fundamental na vida do adolescente, porque é a partir dali que a vida começa, que algo inicia na vida dele, ele precisa estar fundamentado em Deus. O evento Teens Hope, o Poder do Espírito Santo, teve como finalidade oferecer paz, alegria, esperança aos adolescentes, mostrando que Jesus é a força necessária para inspirá-los a vencer os desafios. Hoje a gente vê, né, que o número de depressão, ansiedade tem crescido muito na idade deles e nós estamos indo com a cura que é Cristo. Então é um evento para que eles se alegrem, para que eles queiram estar na igreja, para que eles encontrem alegria na igreja, porque a igreja genuína está aqui e está em Cristo, não tem outro lugar. A Eduarda Cristina veio com a caravana da Igreja Internacional da Graça de Deus, localizada em Itapevi, e volta para casa mais renovada e conectada com a mensagem de Jesus. Eu estou sendo realizada e tocada por Senhor, porque eu cheguei pensando que tipo, ia ser só um normal, mas depois que eu voltei, eu tava pulando, eu tava adorando, foi mágico. Agora pra terminar. E o som. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e você que não é de São Paulo, não nos acompanha pela RIT TV, fique agora com a sua programação local. E você que é de São Paulo, fique agora com o Consulta o Doutor e com ela, Dani Parisi. Ótima tarde e até mais.